Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana. Arro, aqui é Selene Jeckat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na nossa série sobre deuses e deusas, iremos falar sobre Lada. Lada, Léudia ou Ladona é uma deusa da beleza, da primavera ou do fim do inverno nas mitologias letã, lituana e eslava. Lada reina a primavera, a fertilidade, o amor, o erotismo, o desejo, as colheitas, as mulheres e as crianças. Lada está emparelhada com Lado, seu irmão gêmeo, e diz que ela é uma deusa-mãe para alguns grupos eslavos. Diz-se que sua adoração foi transferida para a Virgem Maria depois que o Kievan Rus se converteu ao cristianismo, e por causa disto os sérvios a chamam de Maria de Fogo e falam dela em suas canções como a irmã de Elias, o trovão, ou seja, Perun, o deus eslavo do trovão. Lada é ilustrada como uma mulher voluptuosa no auge da vida, encorpada, com curvas atraentes, madura e um símbolo da maternidade. Ela aparece em canções folclóricas russas e é descrita como uma mulher alta com cabelos dourados, ondulados, decorados com pérolas, pele branca enfeitada com uma coroa, que pode ser de trigo ou de flores cor-de-rosa na cabeça. Ela é a personificação da beleza divina e da juventude eterna. Algumas canções e contos folclóricos russos descrevem Lada como uma mulher graciosa e bonita com cabelos dourados. Canções folclóricas a descrevem com cabelos trançados. Em seu peito, às vezes, é visto um símbolo do sol, um sinal de poder vivificante, e a deusa parecia brilhar como o sol. Ocasionalmente poderia ser representada como uma mulher com cabelos verdes, roupas feitas com plantas e cercada por borboletas, mostrando sua conexão com a natureza. As cores de suas roupas são próximas aos tons naturais, azul, verde e carmesim. A imagem de Lada era frequentemente esculpida em pedras por antigos guerreiros que acreditavam que ela protegeria suas vidas e os salvaria dos inimigos. Estudos recentes sugerem que Lada não era uma deusa eslava pré-cristã, mas sim uma construção de um ou vários deuses fantasmas por clérigos antipagãos dos séculos XV e XVI, que baseavam seus contos em histórias bizantinas, gregas ou egípcias e pretendiam difamar os aspectos da cultura pagã. Outras versões são tiradas do folclore eslavo moderno, que não possuem sinais claros da data de origem. Existem diferentes teorias sobre a origem de Lada. Segundo a historiadora Linda J. Ivantis, a deusa Lada nasceu no Antigo Neolítico e fazia parte da cultura da caça. Além disto, pensa-se que Lada é uma forma da deusa fino-eslava Mokosh, ou a grande deusa-mãe dos letões e mordvins. Outras teorias identificam Lada com Loduna, a deusa escandinava do fogo e dos rebanhos. Lada também é comparada a outras deusas eslavas, como Vesna e Devana. Em algumas interpretações polonesas, Lada é homenageada como deusa da primavera ou deusa Dodola. Ela também está associada às divindades gêmeas Zizília e Didília, que são protetoras do amor e da fertilidade. Os primeiros registros históricos confirmados que mencionam Lada são os textos monásticos russos dos séculos XV a XVIII. Estes textos mencionam a adoração de uma deusa chamada Lada e de um deus fálico chamado Lado. A adoração dessas divindades era realizada durante a primavera, quando os espíritos da água, conhecidos como Rusalki, eram bem-vindos. O cronista polonês Jan Długosz mencionou Lada na sinopse de Kiev no início do século XVII. A sinopse de Kiev foi publicada inicialmente em 1674.
é uma coleção de textos que interpretam a história através da concepção cristã do tempo. A sinopse é focada nas narrativas cristãs da criação, queda e redenção, e neste trabalho, Lada é mencionada como uma deusa da fertilidade, e essa foi uma parte importante da cultura desde o momento em que o governante Volodymyr o Grande assumiu o trono. A única fonte independente, entre aspas, que menciona a divindade de Lada e Lado são os sermões de Gnesno. Outras fontes são dependentes deles. Os teônimos nele contidos foram então usados e popularizados por Jan Dlugos em seus Anais, onde ele fez a interpretatio romana e comparou Lada ao deus romano da guerra Marte. O último estudioso influente a insistir em reconhecer a historicidade de Lada foi Boris Rybakov. Outro historiador, Jazykestvo Drevnik Slavian. Em 1981, ele hipotetizou uma origem indo-europeia para Lada e comparou ela com as gregas Leda e Deméter. Além disto, ele considerava outra suposta deusa, Lélia, como sua filha, e considerava ambas idênticas a Rosanitse e divindades importantes do panteão eslavo antes da ascensão do panteão de Vladimir ou Volodymyr. Segundo ele, Lada e Lélia, melhor dizendo, governavam a natureza da primavera e o trabalho agrícola, a fertilidade, o amor e o casamento. No entanto, ele se referiu negativamente ao deus masculino Lado, alegando que Lado é um caso vocativo de Lada. O nome Lada deriva do refrão sem sentido Lado-Lada, que aparece em canções folclóricas eslavas e foi remendado em um conjunto de deuses. Em 2006, o historiador lituano Rokas Balsis comentou que a questão da autenticidade da deusa não está resolvida, que embora não haja dúvidas de que muitos investigadores assumiram que ela existia com base apenas em fontes do século XV, existem alguns rituais nos estados bálticos que parecem ser a adoração de uma deusa do inverno chamada Lada, durante os Ledo-dienos, ou dias de granizo e gelo. Estes são os rituais que incluem o refrão Lado-Lada. Os nomes de Lada e Lado derivam da palavra proto-eslava Lad ou Ladit, que significa bela, ordem, harmonia ou criar harmonia com alguém. A palavra Lada pode significar ainda esposa, amante feminina, consorte, e Lado seria marido, amante, masculino ou consorte. Esse é um substantivo de dois gêneros, a palavra lad ou ladit, e é um substantivo que foi usado para homens e mulheres. Bruckner compara a palavra polaca sluga com Lada. De acordo com Bruckner, a palavra deriva do verbo ladzik, ou concordar, do proto-eslavo laditi, concorrendo, concordando, casal, marido, esposa, amantes. A etimologia da palavra Lada também pode ter parentesco com o gótico letan, ou deixar. Foi sugerida alguma relação com a palavra lagoda, ou suavidade, ou ainda sladit, ou conquistar sobre alguém. A palavra Lada e seus vários derivados aparecem nos refrões do sutartinés, canções de polifonia lituana, em várias combinações, como lado, tatato, laduto, loduta, loduta, liadele, ladutela, laduta, entre outros. Estas canções eram classificadas como canções dos trabalhadores, canções de casamento, canções militares, e canções familiares, canções de dança e canções sobre a natureza. Embora as canções pertençam a grupos diferentes, todas têm muito em comum, como o amadurecimento dos jovens ser comparado com o amadurecimento da árvore conífera, que supera todas as árvores da floresta. A palavra lad é uma palavra aconchegante, usada quando tudo se desenvolve como deveria ser em uma família. Portanto, as damas eram chamadas de mulheres sábias que sempre souberam manter o conforto e as boas relações de todos os membros da família. Tudo que estava relacionado aos eslavos com amor, família, noivos, era chamado em homenagem à deusa do amor.
Assim, por exemplo, o noivado foi chamado Fret, adivinhação de meninas em noivos Laduvanu. Em uma família feliz, a esposa chamava seu amado marido de Lado. Um argumento para a existência da deusa poderia ser o costume búlgaro de Laduvani, durante o qual a menina da família que vai buscar água é chamada de Lada. O dragão grego Ladon também pode ser um argumento, assumindo que a coincidência da semelhança das palavras não seria acidental. E as palavras lituanas Ladete, Ladute, que significa repreender e abusar, amaldiçoar ou maldição, assim como o letão Ladet, e as palavras do campo semântico amaldiçoar também costumam ter um significado mitológico. Bronislava Kerbelite argumenta contra a existência da deusa Lada entre os bálticos. Ele afirma que o canto eslavo, Lada, geralmente aparece em canções de casamento e ela lê a palavra did como diad ou avó, e que às vezes aparece nos nomes de objetos rituais eslavos em torno do solstício de inverno, como Dednik ou Bandinjak ou Diduk, que estão associados ao culto da fertilidade. Em russo, o casamento às vezes é chamado de Rugobitiji, ou cruzamento de braços, do qual as palmas, enquanto cantam os refrões da Lada durante as canções infantis, podem derivar. Ela ainda aponta a analogia entre as canções eslavas orientais com o refrão Lada e as canções durante o ligo, notadas por Edward Wolvers. Em lituano, lit significa empregar, fazer a paz, liguns, acordar, lidjiti, sulijiti, ou consultar, negociar, concordar, que corresponde à palavra eslava rapaz, e dá o exemplo de uma história sobre um cigano que forçou um camponês a trocar cavalos, sugerindo que era uma brincadeira entre o aldeão e eles, que deveriam ir à pousada, apertar as mãos e gritar lico. Ao fazê-lo, o cigano apoderou-se do cavalo do camponês, aproveitando-se do fato do camponês ter esquecido o significado dos apertos de mão e dos gritos. O símbolo das mãos cruzadas também foi usado durante as celebrações do solstício de verão lituano. Por exemplo, um casal pulava a fogueira de mãos dadas. Se eles se soltassem enquanto pulavam, eles não se casavam. Um escritor chegou ao ponto de sustentar que Lado e Lada são apenas dois dos refrões sem sentido, que fenômeno de fato nas canções russas. Mas a ideia geralmente aceita é que Lado era o nome do deus Sol, correspondendo a Freyr, e Lada era sua contraparte eslava de Freya, deusa da primavera e do amor. Nas canções lituanas, Lada é chamado de Lada Dido Musu Devi, ou Lada Lada, nossa grande deusa. Os folcloristas concordam que o papel de mulheres jovens na época era acolher gentilmente os Rusalki na primavera, que trariam fertilidade e harmonia à natureza. Lada é irmã gêmea e consorte de Lado, e Lada e Lado eram vistos como gêmeos divinos, assim como Freya e Freyr, mas algumas versões os apresentam como mãe e filho. No século XVIII, Lada assumiu o papel de uma deusa da fertilidade, com Lado sendo seu companheiro ou filho, como sugerem certas versões. Sua unidade também pode ser interpretada no caráter de uma divindade multifacetada, associada ao sol, à água e aos grãos. Na mitologia eslava, letã e lituana, Lada é a deusa da beleza junto com Lado, formando uma divindade de fertilidade mais semelhante ao deus grego Dionísio. Os outros nomes para essa definição são Kupalo ou Kupala, associado à água, Kostromo, Kostrobunco ou Kostroma, associada aos grãos, e Yarilo, Yarila, associada ao sol. Cada um desses aspectos tem um componente masculino e feminino. Canções folclóricas eram cantadas durante a colheita no dia 21 de março, que era o primeiro dia de primavera, ou nas cerimônias de casamento em homenagem a esta dupla divina. De acordo com a mitologia eslava, a multidivindade Lado-Lada também é vista como uma dualidade contrastante, onde Lada é a deusa da primavera ou da fertilidade, enquanto Lado é a divindade do submundo e do casamento. Acredita-se também que Lada seja a esposa de Svarog, ou o deus mais velho da mitologia eslava.
Por tal casamento, ela é muitas vezes considerada mãe de Perun, deus do trovão, mas as relações familiares na mitologia eslava podem variar muito de região para região, e até afirma-se que ela seria esposa de Perun, embora muito menos comumente. Há também contos na Polônia de Lada sendo a mãe de gêmeos divinos chamados Léo e Poléu, que estão ligados aos gêmeos Castor e Pólux, filhos de Leda na mitologia grega. A existência de um culto regional dedicado a este par parece mais provável, mas há novamente debate e falta de fontes primárias. O romancista russo Mikhail Kulkov usou Lada em um de seus contos, baseado em parte na mitologia eslava, Slavensky Сказки, ou Contos de Desejo e Descontentamento. E nele inclui uma história em que o herói Siloslav procura sua amada Prelepa, que foi sequestrada por um espírito maligno. Siloslav chega a um palácio no qual encontra Pelésila deitada nua em uma concha, cheia de espuma, como se fosse a deusa do amor. Cupido segura um livro sobre sua cabeça com a inscrição Deseje e será, nesse livro. Prelesta explica que seu reino é ocupado exclusivamente por mulheres, e por isto aqui ele pode encontrar a satisfação ilimitada de todos os seus desejos sexuais. Eventualmente, ele chega ao palácio da própria deusa Lada, que o escolhe para ser seu amante, e o convida para seu quarto, onde ele realiza seus próprios desejos e os dos deuses. Siloslav descobre que a razão pela qual o reino não tem homens é que Prelesta cometeu adultério com o espírito maligno Vlegon, causando a morte de todos os homens do reino, incluindo seu marido Roxolan. Siloslav recusa a oferta de Prelesta e, ao invés disso, derrota Vlegon, obtendo a ressurreição de Roxolan e de seus homens. Por fim, Siloslav encontra sua Prelepa e beija apenas para descobrir que ela é de fato Vlegon, disfarçado. Além disso, ele logo descobre que a deusa Lada também não era ela de verdade, mas uma bruxa velha hedionda que assumiu a aparência da deusa. O Oxford Companion to World Mythology descreve Lada como uma divindade que morre e ressuscita em um ciclo infinito. Lada é uma deusa de verão interessante e seus papéis principais são muito mais como a deusa do amor e da fertilidade, mas às vezes ela é mostrada como um elemento semelhante ao Sol. Em algumas regiões da Rússia e também nas áreas do Báltico, ela também foi comparada a Freia, e essa conexão entre amor e verão faz muito sentido dentro do calendário pagão eslavo, pois haviam muitos festivais de fertilidade de primavera e verão, como a noite de Kupala. As meninas rezavam para Lada por beleza, e há uma cerimônia chamada Yadarice, que na Sérvia é realizada sob o nome de rainha. As características básicas desse ritual são descritas em um exemplo sérvio. No dia da Santíssima Trindade, geralmente há um grupo de 10 jovens, uma vestida de rainha, a outra de rei e a terceira de porta-estandarte. A rainha se senta em uma cadeira, enquanto outras garotas dançam ao redor dela. Um rei e um portador tocam para si mesmos. Deste modo, a rainha vai de casa em casa à procura de raparigas para casar. Mais um ritual em nome de Lada é pular fogueira. Em sua homenagem, os jovens se reuniam em casas ou em passeios pela natureza, preferencialmente a tempo de assinalar a véspera de São João. Em ambos os casos, as rodadas tocavam e cantavam música para Lada, com o refrão Rei Lada. Eles eram realizados por rusalcas eslavos, e esses rituais eram tão populares que foram mantidos centenas de anos até a época do cristianismo. Note-se que os sacerdotes russos reclamaram que esta ocorrência pagã não podia ser suprimida porque os jovens viam em tempos cristãos e começavam os jogos dedicados a Lada. É por isso que a Igreja Ortodoxa mudou um pouco os caracteres desses rituais. Então agora no cristianismo temos rainhas, não rusalks. Na cerimônia de Lada, uma coroa era colocada na cabeça das meninas e depois recolhida aos meninos, que as carregavam para casa e penduravam acima da porta da frente ou nas paredes de seus quartos. Os jovens colocam algumas coroas de flores no pescoço das estátuas de seus deuses, que são mantidas em suas casas. Ao contrário da opinião da maioria dos cientistas, a imagem de Lada como uma deusa na cultura e mitologia modernas continua viva.
Os neopagãos modernos adoram Lada e celebram o festival Ladonégia, que supostamente tem raízes eslavas antigas. De fato, esse feriado não é mencionado na literatura científica nem nas fontes históricas. Durante o festival Ladodion, os antigos eslavos supostamente realizavam rituais especiais, cantavam a deusa Lada e conduziam a danças redondas, danças circulares, melhor dizendo. As esposas supostamente subiam no telhado da casa, um palheiro ou qualquer outra elevação, e de lá levantavam as mãos para o céu, se voltavam para a deusa Lada e clamavam pela primavera. Outro suposto costume é assar pão em forma de garça, que servia como talismã. Este pão teria sido colocado acima da porta e de alguma forma protegia o espaço da casa. Um costume interessante era associado ao parto. Acreditava-se que no nascimento de uma criança, Lada estava sempre presente e que dava o destino ao bebê. As pessoas acreditavam que a deusa dava a cada uma um presente e iria proteger a criança, mas tudo dependia da estrela dominante no momento do nascimento do bebê. Como uma deusa da fertilidade, Lada tem um ciclo anual que mostra a crença de que ela mora no reino dos mortos até o equinócio vernal. No seu papel de deusa do verão, alguns contos dizem que ela é como muitos deuses da primavera, indo para o submundo de Nauia, Nav ou Iris, que são 3 nomes para o submundo nessa cultura. Ela descia o submundo de Nauia, Nav ou Iris no inverno e retornava na primavera. No caso dela, isso se deve à infidelidade de Svarog. E este é um conduto semelhante ao de Marzana e Jarilo. Lada vai para Veles, vai até Veles, o deus do submundo, durante esse tempo. Veles já tem vídeo aqui no canal, se você quiser saber sobre ele é só dar uma olhadinha. No momento em que Lada precisa sair para o mundo e trazer a primavera, Gerovit abre a porta para Iris, ou Nauia, ou Nav, que é o submundo, deixando a deusa da fertilidade abençoar a terra. E no final do verão, Lada retorna para o submundo. Embora seu reinado comece no dia 21 de março, Lada é acima de tudo a deusa do verão. Ela segue Vesna, deusa da primavera eslava. No entanto, ambas as deusas estão relacionadas à fertilidade e às vezes é difícil separar suas funções. Como vemos, o governo de Lada começa na primavera e dura apenas enquanto dura o período de fertilidade. Além de estar associada ao sol, Lada está ligada à chuva e à noite quente de verão, que é o momento ideal para o respeito de uma deusa do amor. Julho é o mês de Lada. No hemisfério norte é verão e ocorre a floração da tília, o amadurecimento em massa da colheita, o aparecimento de bagas vegetais e de frutas. As crianças nascidas em julho sempre foram consideradas sob seu patrocínio e acreditava-se que as pessoas nascidas nesse mês seriam muito felizes no casamento. Lada é a deusa do amor e da beleza, e aqueles que se casavam por cálculo, por conveniências e sem amor, era dito que não teria se casado com Lada, e a deusa não perdoava jamais um casamento sem amor. Bem, agora a gente vai falar sobre as deusas relacionadas. Lada é semelhante à nórdica Freya, como a gente já viu até mesmo por conta de Lada e Lado, comparando Lada e Lado com Freya e Freyr. Mas ela também é comparada à romana Vênus e à grega Afrodite por serem também deusas do amor e da beleza. Lada também é comparada a outras deusas eslavas, como Vesna e Devana. E ela pode derivar de outras deusas eslavas ou bálticas, ou da própria grega Leto ou Leda, conectada através de seus filhos Léo e Poleu, que seriam comparados a Castor e Pólux, filhos de Leda. Ela também poderia ter uma conexão com Perséfone, visto que é uma deusa que vai ao submundo e retorna na primavera. Também temos a comparação com as polonesas Zizília e Didília, que também são associadas ao amor e à fertilidade. Outras fontes a identificam com Loduna, a deusa escandinava do fogo, da lareira e dos rebanhos, com base no refrão Didi Lada. Antigos pesquisadores, além de inventar Lada, também inventaram a deusa Dida. E a gente também pode dizer que ela teria uma semelhança com René Nunet, e por conta de trazer o destino aos recém-nascidos.
Renenunete egípcia, que também já tem vídeo aqui no canal. E já tem vídeo também sobre Afrodite aqui no canal, se você quiser saber mais sobre ela e sobre Freia. Bem, quanto aos seus símbolos, a mitologia eslava é muito ampla e não está escrita em muitas fontes primárias, então pode haver uma variedade de interpretações. O sol, a noite quente e a chuva pertencem a Lada. O símbolo de Lada pode ser um cisne branco, que simboliza pureza, lealdade e compreensão mútua. A designação dessa deusa em amuletos era um triângulo invertido com um círculo dentro dele. O círculo significando o universo inteiro, e o triângulo é o seu centro, o seu coração. Entre seus animais, além do cisne, também podemos citar o galo, o veado e a formiga. E suas plantas são a bétula, a cereja, o limão, o dente de leão e a peônia. O apelo à deusa Lada pode ser realizado através do antigo símbolo eslavo Lunitsa. Este amuleto é um ornamento usado no pescoço ou no cinto. Com ele, as mulheres buscavam preservar sua juventude e beleza, e ganhar força e se encontrar na vida. Na Rússia antiga, a estrela de Lada, ou Lunitsa, era protegida por mulheres que queriam era usada, melhor dizendo, por mulheres que queriam proteger a sua casa, proteger de toda a energia negativa, estabelecer uma vida, construir relações boas e harmoniosas com o próprio marido. O amuleto tem um efeito benéfico na saúde da mulher e é capaz de torná-la ainda mais feminina e mais desejável para o marido. Os eslavos solteiros usavam esse amuleto para encontrar e atrair a felicidade, para criar uma família harmoniosa. Havia outro propósito para o amuleto. A estrela de Lada contribuiu para a coleta de uma rica colheita nos campos e proporcionava um ano bem alimentado. Os homens eram aconselhados a abster-se de usar a estrela de Lada, porque esse amuleto também tem uma contraparte masculina, que seria o quadrado Svarogov. As ofertas para Lada incluíam mel doce, lindas flores, frutas maduras e suculentas. Para que os jovens vivessem bem, eles traziam flores frescas e bagas para a deusa. Mel e pássaros também eram considerados presentes muito valiosos. Além disso, as aves tinham que ser soltas na natureza, sem causar nenhum dano às aves. Mulheres tecelãs doavam suas próprias criações, como bordados, lenços caseiros, e você pode fazer todas essas ofertas hoje em dia. Seus epítetos: deusa da primavera ou deusa do fim do inverno. E outros nomes dados a Lada na mitologia são Kupala, relacionada à água, ou Kostroma, relacionada ao grão, Larila, relacionada ao sol. Todos eles contêm esse componente feminino, e para a contraparte masculina era só trocar o gênero para Lado, no caso Kupalo ao invés de Kupala e etc. Agora a gente vai terminar com uma oração a Lada. E assim como o material que foi pesquisado, ele está descrito aqui nas fontes, está descrito aqui na descrição do vídeo. É só você dar uma olhadinha para você ir além do que eu estou trazendo aqui. Então vamos à oração. Alcançar o sol dourado. Esta é a maior alegria. Lada caminha lentamente ao longo de Íria. Esposa de Svarog, feminilidade é a essência. Nos raios de sua beleza celestial, o sol brilha e as tempestades se calam, e se curvam lírios do vale e rosas. Diante dela estão suas flores maravilhosas. Ela ri, e os deuses não podem resistir a esse sorriso. Todos os salões celestiais se alegram. Olhando para o consorte, com bondade e sabedoria, a deusa se apressa em abraçá-lo. Encontra-se com ele a manhã rosa, em prados perfumados, miosotes, e descansa em pilhas inclinadas. Bem, aqui eu finalizo esse vídeo. Eu peço que você deixe aqui seu comentário. Eu quero saber o que você achou do vídeo, o que você achou. Você já conhecia Lada? Deixa aqui o seu like se você gostou. Peço para você deixar para ajudar a subir o vídeo aqui para poder fortalecer o canal. E se você ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Te encontro no próximo vídeo. Mitaku Ioyasin, eu honro todas as nossas relações.
Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay.